Olá, boa noite a todos os amigos e amigas, todos os guardas civis municipais do Brasil, todos os amigos e amigas que trabalham nos outros órgãos da segurança pública, toda a sociedade brasileira, os amigos que entendem que a segurança pública é muito importante para a sociedade. Marquei aqui às 20 horas, pontualmente, para respeitar a atenção de cada um de vocês. O nosso tema hoje será um parecer da Procuradoria-Geral da República na DI 5780, que questiona alguns dispositivos e a própria Lei 13.022. Os amigos que estão entrando, eu já peço, já quero agradecer vocês e já pedir que faça o compartilhamento. Compartilhe nas redes sociais de vocês, nos grupos de WhatsApp, nos outros canais de redes sociais, para que a nação azul marinho, para que os órgãos de segurança pública que consideram e valorizam os guardas municipais que venham participar conosco. Eu quero aqui já dar boa noite, agradecer mesmo a participação, agradecer a paciência de vocês, agradecer o fato de vocês reservarem um tempo para estar me ouvindo, para estar compartilhando, interagindo. Às vezes eu não consigo responder os comentários ao vivo por conta de ainda não dominar, não manejar bem esse instrumento que é a live, que é o celular. Mas eu vou respondendo posteriormente. Faça o compartilhamento, esta live ela é muito importante, como todas as outras tem sido importante. Nós vamos falar de um assunto muito sério. Nós vamos falar aqui do futuro das guardas civis municipais. Por isso que eu peço que você faça o devido compartilhamento, jogue no seu status, jogue na rede social, no WhatsApp, convide os guardas do grupo para que eles acompanhem e venham aqui interagir conosco nesse canal. Vou aguardar chegar mais alguém, está chegando, já temos praticamente 12 pessoas nos assistindo ao vivo e vamos aguardar chegar mais uns amigos, já dando boa noite, agradecendo. Aproveite, faça seu comentário, aproveita, faça seu compartilhamento. Hoje nós vamos discutir sobre o parecer do Procurador-Geral da República na ação direta de inconstitucionalidade 5780, impetrada por uma associação que defende os agentes de trânsito contra a Lei 13.022, contra os guardas civis municipais do Brasil. Boa noite. Na sexta-feira, né? Muito obrigado. Boa noite a todos vocês aí. Eu quero saudar todos os guardas municipais. Cadê o pessoal do Nordeste, do meu estado, do Pernambuco? Tem alguém aí ou não? Tem alguém do Norte? Tem alguém do Centro-Oeste? Tem alguém do Sudeste? Vai dando um alô aí. Aqui estou aqui na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Os amigos, a nação azul marinho espalhada Brasil afora. Eu quero aqui também dar boa noite e saudar todos os guerreiros e guerreiras das guardas municipais que estão nesse momento no fronte, que estão nesse momento cumprindo um plantão de serviço na viatura, no posto fixo, no mesmo serviço de comunicação, no serviço do ADM. Quero saudar cada um de vocês. Também saudar os policiais militares, policiais civis, a Polícia Federal, a Polícia Penal. Saudar todos os trabalhadores que nesse exato momento estão atendendo a nossa população. Pessoal, já temos praticamente mais de 20 pessoas ao vivo e vamos começar. O tema dessa live de hoje ela é específica. Se trata do futuro das guardas municipais do nosso país. Nós vamos compreender o parecer do Procurador-Geral da República na DI 5780, impetrada pela associação que defende os agentes de trânsito contra alguns dispositivos da Lei 13.022, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, mas ao mesmo tempo pedindo também que o STF declare inconstitucional toda a norma, toda a Lei Federal 13.022. Vamos lá. Sobre a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República, ela se posicionou em dois momentos
sobre a Lei 13.022. O primeiro posicionamento da Procuradoria-Geral da República foi na ADI 5156 de 2014, o posicionamento dela foi em 2015, sobre alguns dispositivos lá reclamado pela FENEM na época, no STF, contrária a 13022, contrário aos interesses da sociedade, ao interesse dos guardas civis municipais do Brasil. Primeiro posicionamento. O segundo posicionamento da Procuradoria-Geral da República foi em 2020, recentemente, numa outra ADI, numa ação direta de inconstitucionalidade 5780, desta vez impetrada pela Associação Nacional de Agentes de Trânsito, questionando a 13022, alguns dos seus dispositivos e também toda a legislação em si. Primeiramente, eu quero aproveitar e pedir a paciência de vocês, porque nós vamos entender como pensa a Procuradoria-Geral da República, como se fundamenta as suas teses em defesa da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, juntamente defendendo aquilo que os agentes de trânsito estão reclamando, defendendo aquilo que a FENEM também reclamou. Vamos entender quais são as teses da Procuradoria-Geral da República para ter uma compreensão dos seus posicionamentos no STF contrário a 13.022. Primeiro, esse entendimento não é um entendimento do Procurador-Geral da República, o atual Augusto Aras, ou na época lá o Rodrigo Janot, em 2015. Há um entendimento institucional da Procuradoria-Geral da República sobre guardas municipais, sobre segurança pública, e daí eles têm duas teses que orientam as ações da Procuradoria no STF. A primeira tese, muito clara, nos relatórios de 2015 e no relatório de 2020 da Procuradoria-Geral da República. A primeira tese, eles defendem que órgão da segurança pública são aqueles, e tão somente aqueles, que estão lá de maneira taxativa, estabelecido nos incisos do artigo 144 da Constituição Federal. Então, a primeira tese da Procuradoria-Geral da República é essa: órgãos de segurança pública são apenas aqueles que estão de maneira taxativa nos incisos do caput do artigo 144. Uma tese que eles defendem. Uma outra tese, eles defendem que para as guardas civis municipais, os constituintes, os parlamentares constituintes em 87, 88, reservaram tão somente a função de proteção aos bens, serviços, instalações, um caráter mais patrimonial. E ligado a esta segunda tese, existe uma terceira que decorre dela. A Procuradoria-Geral da República tem uma convicção, do seu entendimento jurídico, que o parágrafo 8º do artigo 144, lá no final que fala conforme dispuser a lei, esse termo conforme dispuser a lei, para a Procuradoria-Geral da República, isso diz respeito a uma lei municipal, porque ao mesmo tempo em que os constituintes facultaram aos municípios criarem ou não suas guardas municipais, a partir desta faculdade, desta autorização legal, constitucional, a Procuradoria-Geral fala que este conforme dispuser a lei diz respeito a uma competência específica do município. E, por consequência, não compete à União regulamentar as guardas municipais. A partir dessas três teses que estão imbricadas uma na outra, eles defendem a inconstitucionalidade formal da Lei 13.022 por conta de uma usurpação da função de uma competência municipal,
como se a União tivesse sequestrado aquilo que compete ao município. Portanto, a lei, do ponto de vista formal, ela é inconstitucional do ponto de vista da Procuradoria. E do ponto de vista do mérito, ela tem alguns dispositivos inconstitucionais pelo fato do entendimento da Procuradoria-Geral da República, a Lei 13.022 extrapolou em algumas delegações de competência para além da permissão constitucional, para além dos muros estabelecidos no parágrafo 8º de bens, serviços e instalações. A Procuradoria-Geral da República vai apontar alguns dispositivos que ela considera que extrapolaram a previsão constitucional. Nós vamos ver mais para frente. Então, eles têm essas três teses. Essas teses elas foram apresentadas na DI 5156 em favor da FENEM em 2015, a DI 5156 de 2014, mas o relatório da Procuradoria-Geral veio em 2015, e ela repete essas mesmas teses agora em 2020 na DI 5780 dos agentes de trânsito nacional contra as guardas municipais do Brasil. Quais são os dispositivos? Em 2015, na DI 5156, a Procuradoria-Geral da República ela apontou, além da inconstitucionalidade formal, por ser uma questão de invasão de competência dos municípios, porque eles defendem que se trata de um interesse local, ou seja, aquilo que o artigo 30 da Constituição falou que compete ao município legislar sobre assunto de interesse local. Essa é a linha da Procuradoria-Geral da República. Eles defendem uma inconstitucionalidade total da legislação. Se assim não for feito, eles defendem uma inconstitucionalidade parcial de algum dispositivo por entender que exorbitou os limites constitucionais do parágrafo 8º. Quais são esses dispositivos? Primeiro, eles vão falar da questão do trânsito, da atuação, isso em 2015, da atuação dos guardas municipais no trânsito. Eles vão falar que no artigo 144, parágrafo 8º, não prevê a atuação dos guardas municipais no trânsito. Mas essa questão ela acaba sendo superada porque o próprio STF pacificou o entendimento e estabeleceu que compete sim os guardas municipais atuarem no trânsito, portanto dando uma constitucionalidade nesse dispositivo da Lei 13.022. Mas faltaram ainda outros 3 dispositivos que a Procuradoria-Geral da República reclama como inconstitucional e solicita o posicionamento do STF. Quais são eles? Vencida a questão do trânsito, eles vão destacar a questão da Guarda Municipal atender ocorrências emergenciais que se depararem com elas, que isso não venha a ser uma competência do ponto de vista da Procuradoria, uma competência primária, mas venha a ser uma excepcionalidade, aí mesmo assim pedir para o STF fazer uma certa censura, em consequência conduzir ao delegado de polícia, mas com muita ênfase a questão da Guarda Municipal atuar na segurança de grandes eventos, está lá na nossa competência, na Lei 13.022, atuação em grandes eventos, em segurança de grandes eventos, e também a segurança de autoridades dignatárias do município. Atuar em grandes eventos, fazer a segurança de grandes eventos e fazer a segurança de autoridade dignatária nos municípios. A Procuradoria-Geral fala que esses dispositivos são inconstitucionais, porque eles extrapolam muito aquilo que está previsto no parágrafo 8º do artigo 144. Portanto, ele pede que seja censurado esses artigos transformados dele em inconstitucionais. Isso foi em 2015. Agora em 2020, eles abandonam a questão do trânsito, porque já passou, eles já entenderam que o STF pacificou, então eles não combatem mais a competência no trânsito, que é a pauta principal da DI 5780 dos agentes de trânsito. Ele abandona e fala, não, o trânsito sim, o STF já julgou que o guarda pode atuar no trânsito, então não tem o que falar que é inconstitucional. Mas a questão da Guarda Municipal atender ocorrências emergenciais,
a situação da Guarda Municipal a fazer segurança de grandes eventos, a situação dos guardas municipais atuarem na segurança de dignatários do município, esses dispositivos são inconstitucionais, eles extrapolam os limites do parágrafo 8º. E para além desse, eles trazem novamente aquela tese de que é competência do município legislar sobre interesse local, assunto de interesse local, e fala que o STF deve sim tornar a lei em sua totalidade em inconstitucional. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para que esse posicionamento não é o posicionamento pessoal do Augusto Aras. Lembre-se vocês, eu estou contando a história desde 2015, que o procurador-geral na época era o Rodrigo Janot. Na época nós fizemos reunião com o Rodrigo Janot, fizemos reuniões com a equipe do controle de constitucionalidade da Procuradoria-Geral da República para defender a Lei 13.022. Mesmo assim, eles mantiveram o posicionamento. E agora em 2020, da mesma forma. Então é um posicionamento institucional da Procuradoria-Geral da República, que tem no seu bojo de atribuições esta competência de fazer a fiscalização das leis. Um outro parênteses aqui. Na DI 5156, como na DI 5780, todas elas contra a Lei 13.022, algumas instituições de Estado são convocadas a se posicionarem sobre a demanda impetrada pelos órgãos, sejam a FENEM ou seja os agentes de trânsito. Na 5156, nós tivemos, com o STF pediu para ouvir a Advocacia Geral da União, a AGU, que defendeu a constitucionalidade da lei, denunciou a ilegitimidade da FENEM e o não reconhecimento da ação. Ouviu o Congresso Nacional, o Senado Federal, que também defendeu a Lei 13.022, denunciou a ilegitimidade representativa e defendeu não aceitação da ação da FENEM naquele momento. Também o Ministério da Justiça, que fez a defesa, a Presidência da República, que fez a defesa da Lei Federal 13.022. E contrária à Procuradoria-Geral da República, a FENEM e os agentes de trânsito, todas as organizações do agente de trânsito nacional, local, estadual, foram contrárias às guardas municipais, e também a Confederação Nacional dos Municípios. A Confederação Nacional dos Municípios. Teve uma ligação, acabei cancelando aqui. Voltando ao assunto. E falando da Confederação Nacional dos Municípios, eu quero aqui dar um destaque para a atuação da Confederação Nacional dos Municípios, porque ela é muito relevante nesse processo. Quando estávamos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados defendendo a aprovação, na época, o PL 1332/2003, no Senado Federal, na época, o PLC 39, estávamos defendendo, a Confederação Nacional dos Municípios já fazia na Câmara e no Senado lobby fortíssimo, contrário à aprovação da Lei Federal dos Guardas Municipais. Então, não gerou para nós uma frustração em ver que a Confederação se aliou à FENEM contrária às guardas municipais naquele momento, porque a gente já tinha o posicionamento deles no Congresso Nacional. Mas qual que é a relevância, alguém poderia perguntar para mim, qual a relevância, Osés, de ter a Confederação Nacional dos Municípios contrária à Lei 13.022? Primeiro, essa confederação ela representa os municípios brasileiros. Mais especificamente, ela representa a maioria dos municípios, dos pequenos municípios brasileiros. E ela tem um lobby muito forte no Congresso Nacional. E o relatório, o parecer de uma entidade como essa, tem uma força, porque eles são municipalistas.
E eles vão na mesma linha da Procuradoria-Geral da República, com as mesmas teses, que a Guarda Municipal não está no rol taxativo do 144, portanto não é segurança pública, que o parágrafo 8º deveria ser regulamentado dentro do artigo 30 da Constituição Federal, que fala de assunto de interesse local do município, não a União legislar em assunto local. E também um outro argumento que é muito forte que eles colocam, que é a questão do financiamento da segurança pública. A Confederação ataca, inclusive, vocês devem ter lembrado, ou vai lembrar agora, que em uma de nossas ações na Câmara dos Deputados, acho que foi em 2006 para 2007, nós fizemos uma audiência pública para discutir a aplicabilidade da Lei 13.022 nos municípios brasileiros, uma audiência pública na Câmara dos Deputados, e nós convidamos, inclusive eu sugeri, convidar o representante da Confederação Nacional dos Municípios para que sentasse à mesa conosco, para que ouvisse os nossos argumentos e para que nós também ouvíssemos o argumento deles e chegasse num bom termo. Naquela ocasião ele fez a defesa da tese da entidade, nós tentamos desconstruir em alguns aspectos e deixamos um canal aberto de diálogo, mas nós não avançamos porque eles mantêm o posicionamento. Porque a pergunta que eles fazem é a seguinte: a União quer passar para os municípios mais atribuição, mais competência, mais demandas. E quem vai financiar essa nova estrutura? De onde que virá o dinheiro para financiar? Os municípios não têm condições de financiar uma estrutura de segurança pública. Esta é a tese da Confederação Nacional dos Municípios. Então, basicamente, nós tivemos um placar muito superior de órgãos de estados importantes, defendendo a manutenção da Lei 13.022 nos modos em que ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, e tivemos do outro lado, né, além da AFENEM, além da Associação Nacional de Trânsito, a Confederação Nacional, todas as entidades de trânsito e todas as entidades militares que se associaram à petição inicial, à ação impetrada pelas suas entidades respectivas. O que nós temos para falar da situação hoje? No começo, esta ação, ADI 5780, ela foi impetrada em 2017. Ela ficou tanto quanto engavetada. Num dado momento, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator da ADI 5156, ele também recebe a ADI 5780, por se tratar da mesma matéria, ele assume a relatoria dos dois projetos. Num primeiro momento, Gilmar Mendes, ele anexa as duas ADIs, por se tratar do mesmo tema. Foi o entendimento dele lá atrás. Mas, recentemente, teve uma mudança, e essa mudança é muito significativa. Eu quero aqui chamar a atenção de cada um de vocês. O ministro Gilmar Mendes, ele já havia, na ADI 5156, decidido de maneira monocrática, de uma maneira muito sensata, maneira plausível e razoável, a extinção do projeto, do ponto de vista de não reconhecer a legitimidade da autora da ação. Houve uma interposição de um recurso que ainda está para ser analisado e apreciado pelo ministro Gilmar Mendes. Mas a Entidade Nacional de Trânsito, que entrou com a ADI 5780, provocou o STF novamente para que o STF fizesse a desapensação e os dois processos caminhassem separadamente. Por quê? Porque no segundo processo, os agentes de trânsito fizeram a solicitação de uma medida cautelar. E quando ele faz um pedido de uma medida cautelar, uma decisão cautelar, pelas fundamentações lá na inicial do processo, o ministro Gilmar Mendes, ele tem que ouvir necessariamente a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da República e submeter a apreciação do tribunal. Ele tem esse poder de uma maneira muito mais célere, proceder
para que o tribunal, o pleno da corte, faça o julgado de maneira definitiva desta tese. Na 5780, ficou muito mais difícil o argumento, porque os agentes de trânsito, eles não só colocaram como foco da ação deles aquilo que ele reclamava como competência de trânsito para as guardas municipais não atuarem no trânsito, porque eles já se deram por vencido, porque o STF já pacificou a atuação, mas eles não satisfeitos, não convencidos da derrota que tiveram, eles foram além. Eles atacaram a Lei 13.022 em todos os seus aspectos, para trazer um grande prejuízo para a sociedade brasileira, para a segurança pública no país e um prejuízo para todos os guardas municipais. Eles estão pedindo que o STF declare que o conjunto da norma, a Lei 13.022, seja declarada inconstitucional. E nesse quesito, a Procuradoria-Geral da República lançou esse seu último relatório, colocando as suas 3 teses novamente, concordando com a Associação dos Trânsitos, do agente de trânsito, e se não for acatado em sua totalidade o pedido, ela pede que ao menos seja declarado inconstitucional a Guarda Municipal atuar na questão de ocorrências emergenciais, segurança de grandes eventos e segurança de autoridade dignatária nos municípios. Eu quero aqui dar uma pausa novamente e pedir para que cada um de vocês faça o devido compartilhamento, faça os seus comentários. O meu WhatsApp é 011 98309 3008. Pode copiar e mandar no privado que eu vou responder também, mas faça o compartilhamento nas redes sociais para que todos os guardas do Brasil acompanhem esta live. Então nós temos este cenário. De um lado, os agentes de trânsito que, não satisfeito com a sua derrota, em que o STF reconheceu que o guarda pode atuar no trânsito sim, eles não conformados com isso, eles pedem que o STF declare que toda a lei federal 13.022 seja considerada inconstitucional na sua forma e no seu conteúdo. Isso com prejuízo para a segurança pública, para o povo brasileiro, com prejuízo para os guardas civis municipais enquanto profissionais e para as nossas instituições. Nós lamentamos que os agentes de trânsito têm essa mentalidade de ir na contramão do desenvolvimento social, da evolução do próprio arcabouço jurídico. E principalmente hoje, pessoal, ontem foi publicada o Atlas da Violência, que traz um diagnóstico da situação da violência no Brasil e trouxe como um número alarmante, vergonhoso para o povo brasileiro, para a nação brasileira, que o Brasil mata quase 60 mil pessoas por ano. Quase 60 mil homicídios por ano acontece no Brasil. Crescimento do feminicídio, o crescimento de diversos indicadores, diversos tipos de violência. Quando nós, enquanto brasileiros, enquanto órgão de Estado, deveríamos dar as mãos e lutar para fortalecer os órgãos de segurança pública, lutar para fortalecer do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de prerrogativa, do ponto de vista de estrutura, para combater a criminalidade, para dar mais segurança para o nosso povo, nós assistimos na contramão de tudo isso, uma entidade de agente de trânsito confrontando a lei das guardas municipais, para que os guardas municipais não atendam a população, para que os guardas municipais não socorram as pessoas que peçam, que reclamem, que estão passando por necessidade, sendo violentadas. Os agentes de trânsito não querem que os guardas municipais atendam a população. E também a Procuradoria-Geral da República, com essa sua tese, que nós reconhecemos a sua razoabilidade, porque é um órgão muito importante do Estado brasileiro, mas nós não concordamos. Já para caminhar para os nossos finalmente, para que não seja muito cansativo para vocês, qual que é o cenário que o STF tem hoje para se posicionar diante da tese da Procuradoria-Geral da República, diante da ADI 5780, e do Gilmar Mendes
finalizar o processo da DI 5156. Primeira coisa, o STF vai ter que se posicionar e falar para os juristas brasileiros, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para o Congresso Nacional, para a Presidência da República e para a sociedade brasileira, e principalmente para os guardas civis municipais do Brasil, que atuam 24 horas em defesa da população, em defesa do povo, que não pode ter insegurança jurídica, tem que ter apoio, tem que ter fortalecimento, e não ter ataque. O STF tem que falar o que são os guardas municipais. Porque o que está em jogo é uma disputa, uma tradição de um monopólio, de um entendimento enviesado por trás de um interesse, de um monopólio do tema da segurança pública, de uma reserva de mercado por órgão de Estado que querem se apropriar, mesmo quando não tem condições de dar conta da demanda social, mas querem se apropriar de maneira de um monopólio e garantir como uma reserva de mercado, e não estão nem aí com a demanda e com a necessidade do povo. Se para manter o seu monopólio tiver que atacar uma corporação, um órgão, e deixar o povo à mercê da criminalidade, eles fazem isso, lamentavelmente, em nome de um monopólio. O que está em jogo é essa leitura tradicional sobre a segurança pública baseada nesse interesse de monopólio, de reserva de mercado, que nós temos que superar. No momento do século XXI, nós reivindicamos que as instituições da República sejam republicanas na sua atuação e no seu discurso. E nesse quesito o STF vai ter que se posicionar de maneira muito clara o que é a Guarda Civil Municipal, onde ela está. Porque, curiosamente, o STF tem um grande abacaxi para descascar. Porque o STF, no julgado, no recurso extraordinário, quando vai julgar a greve dos policiais, o voto geral do pleno do STF, induzido ou conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, estabelece o entendimento de que os órgãos que compõem a segurança pública no Brasil não podem fazer greves, porque são fundamentais para a estabilidade política e social no país. Portanto, não podem fazer greve. No outro julgado importante, no outro recurso extraordinário importante, inclusive no recurso extraordinário de uma greve aqui dos guardas municipais de São Bernardo do Campo, na qual eu participei, estava lá na liderança, o STF julgou e falou o seguinte: os guardas municipais não podem fazer greve. Colocou o guarda municipal no mesmo entendimento dos outros órgãos policiais e proibiu os guardas municipais do exercício de greve, por entender que os guardas municipais estão na segurança pública, são da segurança pública e, portanto, têm que manter estabilidade política, social e institucional e não podem fazer greve. O STF decidiu isso. Mesmo que recentemente, quando o próprio STF, no julgamento de um mandado de injunção sobre a aposentadoria baseado na Lei Complementar 51 de 1985, entendeu que os guardas municipais não têm o poder da aposentadoria especial baseada nesta norma, e houve uma divergência, inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes colocou isso em debate. Mas o STF vai ter que se posicionar. Primeiro, que é uma situação muito inusitada. Muito inusitada. Nós estamos no capítulo da segurança pública. Nós estamos no capítulo da segurança pública. Se fosse para ser um assunto de interesse local, nós estaríamos lá no artigo 30, que trata da competência daquilo que compete aos municípios. O STF vai ter que dizer, até de uma maneira metafórica, se um artigo ele compõe do caput até o parágrafo, ou se é apenas o caput inciso, e comete um absurdo jurídico. Porque o artigo tem que ser compreendido no todo, como é um corpo unido, coeso, claro, integral. Se o caput, que é a cabeça do artigo, falar segurança pública é direito de todos,
mas dever do Estado, e elenca nos incisos, mas no parágrafo fala das guardas municipais. E mais ainda, depois da aprovação da Lei 13.675 de 2018, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública, da qual nós participamos ativamente da criação desta lei. Além das guardas municipais figurarem como agentes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, lá no artigo 2 desta lei, vocês podem ler em casa, vocês podem pesquisar, no artigo 2 da Lei 13.675, traz no texto do artigo 2 um entendimento do caput do 144, que fala que a segurança pública é dever do Estado. O artigo 2 da Lei Complementar 13.675 fala o seguinte: a segurança pública é direito de todos, dever do Estado. Parênteses, vírgula, o Estado, União, os Estados, Distrito Federal e município. A lei reconheceu que a segurança pública é, sim, também dever dos municípios. A discussão do financiamento, a lei vai colocar, inclusive com o Fundo Nacional de Segurança Pública, que ainda não foi totalmente estruturado e não está altamente, plenamente em funcionamento, mas esse entendimento é muito claro. Se a segurança pública também é dever dos municípios, os guardas civis municipais, no artigo da segurança pública 144 da Constituição Federal, numa leitura coesa, clara, integral e plena do 144, num parágrafo 8º, agora com o artigo 2º da Lei 13.675, fechou o entendimento de que guarda municipal atua, sim, na segurança pública. Temos esse desafio. O STF vai ter que fazer essa leitura dentro daquilo que já foi julgado, pegando o posicionamento da Advocacia Geral da União, que fala a lei ela é constitucional. O posicionamento do Congresso Nacional, que falou a lei é constitucional. Da Presidência da República, de tantos outras entidades que entraram com amigos cures. Inclusive o próprio Ministério da Justiça falou, defendeu a legislação. Agora, isso nós vamos aguardar quando o ministro Gilmar Mendes vai solicitar a pauta no pleno, uma pauta no pleno da corte, para daí colocar e a gente acompanhar de perto os votos individuais e o resultado desse importante julgado para a nação azul-marinho. Para finalizar, lamento ainda esse assunto perdurar na sociedade brasileira. O quanto que o campo da segurança pública ainda patina em alguns pontos. O quanto que ainda há imaturidade, infantilidade no campo da segurança pública no Brasil. Enquanto no campo da saúde já houve um avanço significativo no país, no campo da educação, um avanço significativo no país, na segurança pública, por preservar e reservar bolsões de autoritarismo, de monopólio, de reserva de mercado, as coisas não avançam. E muitas dificuldades são colocadas no caminho. Enquanto isso, o Brasil lamenta a vergonhosa marca de mais de 58 mil pessoas que são assassinadas todos os anos no Brasil. Mais de 4 mil mulheres são vitimadas de homicídio no Brasil. E tantos outros crimes que acontecem no Brasil. Enquanto isso, a sociedade refém da criminalidade, o povo sofrendo da criminalidade, nós estamos com esses problemas jurídicos para resolver. Recentemente, nós estamos trabalhando para que, do ponto de vista do Congresso Nacional, de uma proposta legislativa para resolver duas questões fundamentais. Precisamos e defendemos, estamos trabalhando e vamos intensificar esse trabalho de uma maneira colegiada com as outras entidades representativas, com as outras lideranças, para o convencimento dos parlamentares da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, para que a gente venha fazer uma mudança na topografia do artigo 144 da Constituição Federal,
tirando a Guarda Municipal do parágrafo 8º, criando o inciso 7º para resolver essa ladainha que o povo não aguenta mais. Essa discussão, qualquer um cidadão de bem, de bom senso, não aguenta mais essa discussão. O povo quer segurança. Os guardas municipais querem segurança, reconhecimento, valorização para atender o povo com eficiência e com excelência. Nós defendemos, por isso que nós estamos trabalhando para que a PEC 275/2016, com o substitutivo que nós estamos construindo para apresentar, que os parlamentares da Câmara dos Deputados, posteriormente Senado Federal, apreciem e votem. Vamos resolver essa pendência da segurança pública da maneira estrutural, tirando a Guarda Municipal do parágrafo 8º, criando um inciso 7º, colocando no caput. Pelo menos do ponto de vista de segurança jurídica, essas discussões vão ficar coisa do passado, da literatura, vão ficar reservadas apenas para discussões acadêmicas, mas do ponto de vista prático, os guardas municipais vão alcançar sua segurança devida, necessária, legítima, justa e urgente. E uma outra é a prerrogativa da aposentadoria especial. Nós precisamos definir com clareza esse tema para os guardas civis municipais. Eu espero aqui ter contribuído, ter passado um pouco de informação para que vocês entendam que não há um motivo para um pânico geral, mas nós também não podemos dormir no berço esplêndido. Nós temos que permanecer atentos, vigilantes e atuando para que esse entendimento da Procuradoria-Geral da República, da Associação Nacional dos Agentes de Trânsito, não prospere no STF. Olhando para o passado, o ministro Gilmar Mendes já olhou a peça da Procuradoria-Geral da República, a demanda da FENEM, inclusive dos agentes de trânsito, e falou, não tem cabimento. Pediu para extinguir o processo. Não prosperou a DI 5156. Agora ele desapensou a 57 da 80 da 5156 e vou aguardar o posicionamento. A AGU já se posicionou pela não aceitação dessa ADI, mas o ministro Gilmar Mendes ainda vai se posicionar. A Procuradoria-Geral da República reconheceu que os agentes de trânsito, a entidade nacional, a Associação Nacional de Agentes de Trânsito, tem legitimidade para propor ação, sim, e defendeu o mérito dela também. Mas o Gilmar Mendes ainda vai se posicionar, ou monocraticamente, que ele tem essa liberdade, ou ele pode jogar para o pleno da corte e definir de maneira clara e absoluta esse tema, para que nós, guardas civis municipais, venhamos pautar outros assuntos. Vamos pautar, eu quero fazer live aqui com vocês para discutir o que fazer para melhorar a segurança pública no teu município. Para discutir recursos para estruturar a segurança pública no teu município. A criação de programa para defesa da mulher, defesa da criança, prevenção às drogas. Discutir coisas práticas para atender o nosso povo. E não ficar discutindo essas ladainhas que só prejudicam e nada contribui para melhorar a segurança pública no Brasil. No demais, eu quero aqui agradecer a paciência de vocês, pedir para que continue compartilhando, comentando. Se eu não responder todos imediatamente, estarei respondendo aos poucos, ou então me procure no WhatsApp para uma questão específica. 011 98309 3008, meu celular pessoal, onde eu respondo todos os comentários pelo WhatsApp. Muito obrigado, espero ter contribuído para a reflexão. Estaremos continuando na luta em defesa da manutenção da Lei 13.022 e vamos avançar com uma PEC para alteração no artigo 144 para resolver definitivamente essa questão de segurança jurídica. Uma boa noite, Deus abençoe a nação azul marinho, Deus abençoe o nosso povo brasileiro.